Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo. O tema da palavra, que a nova aliança não é como a antiga. Esse é o tema da palavra, meus irmãos e meus ouvintes. Eu quero agradecer vocês porque vocês para ouvir a palavra de Deus que sai pelos meus lábios. Então, eu quero agradecer, meus ouvintes, meus irmãos, todos aqueles que para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, meus ouvintes, muito obrigado, meus irmãos. Eu oro a Deus e peço a Deus para que eles alcancem vocês. Abençoa vocês cada vez mais. Que Deus derrama bênção sem medida na vida de meus ouvintes, de meus irmãos e todos aqueles que para ouvir a mensagem de Deus, viu? Eu peço a Deus que Deus alcança vocês, abre os olhos de vocês, passa a mensagem da Bíblia do jeito que Ele quer que nos ensinar para vocês também, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos começar a ler Bíblia. Gênesis capítulo 9, versículo 12 até o 15. E Deus disse, e como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens e elas aparecer esse arco. Meus ouvintes e meus irmãos, nós estamos lendo Gênesis. Quando Noé saiu da arca, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso fez uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais ele acabaria o mundo em um dilúvio para destruir todo sobrevivente de cima da terra e nem os animais, que ele não destruiria mais. Né? Nem os animais e nem o sobrevivente, para destruir todos e tirar todos. Vamos ler mais palavras. Versículo 15 de Gênesis capítulo 9. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Tá vendo, meus ouvintes? Ele fala que ele deixou o arco-íris para nunca mais ele destruir a terra. Uma aliança entre os sobreviventes, que foi uma aliança que ele fez com Noé, mas era para todo sobrevivente, que nunca mais ele destruiria toda a terra de um dilúvio para destruir todo sobrevivente. Então o Pai, ele está falando para a gente que ele deixou o arco-íris no céu para ele se lembrar de uma aliança que ele tinha feito com Noé, que nunca mais ele mandaria um dilúvio para destruir a terra todo sobrevivente. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje, meus ouvintes, meus irmãos? Porque muito fala que vem a tribulação e vai destruir tudo que tem em cima do planeta Terra, né? Então Deus fala que ele não vai mais mandar uma destruição, um dilúvio, para destruir o sobrevivente. Deus está falando que isso não vai acontecer mais, que ele não vai mandar mais não. Toda vez que vem as nuvens, que o arco-íris está nas nuvens, Deus olha e ele se lembra dessa aliança que ele fez para não acabar mais com o sobrevivente. O que é sobrevivente? Tudo que tem fôlego é sobrevivente. De ser humano, de gente e ter animais, tudo que tem fôlego de vida. Então o Pai, ele não vai mandar mais
nada destruir, né? Esse fogo que estão falando que vem, que vai queimar a terra todinha, não vem mais. Esse fogo aconteceu em Israel, né? Em Israel no ano 70. A gente está trazendo uma palavra para que a gente venha aprender muito junto, meus ouvintes, meus irmãos. Eu não estou trazendo para nós sermão não, tá, meus ouvintes? Sermão não. Eu não estou trazendo. Sermão só se encontra dentro das congregações, né? Que eles leem um versículo e fazem um sermão em cima. Aqui não. Aqui é o que Deus passa para nós. Deus passa para mim e eu passo para meus ouvintes para nós aprender junto. É só palavra de Bíblia, viu? Não é sermão, não. Então, vamos aprender mais. A gente sabe que Deus não vai mais enviar nada para destruir o planeta Terra, todo sobrevivente, não. Pode acontecer alguma destruição de algum lugar, né, na Terra, feito tenha acontecido, mas dizer que vai acabar com todo o planeta Terra para não ficar mais nada de sobrevivente, não, tá, meus ouvintes? De forma alguma. Porque se o Pai fosse mandar qualquer destruição, ele tinha avisado nós aqui nessa passagem. Ele falava, não vou mandar mais de água não, de dilúvio para destruir o sobrevivente de água não, mas eu vou mandar o fogo para queimar todo mundo. Deus tinha avisado a gente, Deus não tinha deixado um arco-íris para a gente olhar e saber que foi a aliança que ele fez, né? Para não destruir mais. Que ele fosse destruir, nem o arco-íris no céu ele não deixava. Como ele ia destruir tudo, para que ele ia lembrar de sobrevivente aqui na terra, né? Ele mandava o fogo, queimava tudo. Mas não foi assim que o Pai falou, não. E nosso Deus, ele não é mentiroso, não, meus ouvintes, meus irmãos. Jamais Deus vai falar uma palavra e não vai acontecer. O que Deus fala, acontece, porque ele não é mentiroso. Vamos ver mais palavras. Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque o Senhor que criou os céus, ele é o Deus que formou a terra e colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Porque o Deus que formou a terra e fez o universo, ele colocou todas as partes da terra de seu devido lugar. Tá, meus ouvintes? Vamos ler mais Bíblia. Ele, o Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem, e não um lugar de desordem e confusão, afirma: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ele fez a terra, né? Você está vendo aqui na palavra de Isaías. Ele fez a terra para ser habitado pelo homem. Então, a terra vai ser habitada sempre pelo homem. Meus ouvintes e meus irmãos, se Deus fosse destruir a terra, jamais ele fala que essa terra vai ser habitada por homem. O significado de homem. Tem uma passagem na Bíblia, porque eu não trouxe, porque nós não vai entrar nessa passagem, né? Depois eu vejo essa passagem e trago para os meus irmãos. Que Deus fez o homem e ele se arrependeu. Deus fez o homem e ele se arrependeu. E Deus fez o mundo para ser habitado por homem, né? Qual era? Se Deus fosse destruir tudo, ele falava: jamais, não vou deixar homem no planeta Terra. Porque quando deixa o homem no planeta Terra, é pecado na certa, meus ouvintes, meus irmãos. Deus deixou Noé dentro da arca, somente com os filhos dele, 3 filhos, 3 noras. E a família, e a mulher de Noé. Quando Noé saiu fora, o mundo está do jeito que está. Quando Noé saiu da arca, o mundo está do jeito que está. Novamente o pecado pegou, que a gente está vendo o mundo hoje como está, né? E como Deus fala que vai deixar o mundo, fez a terra, o planeta Terra, para ser habitado por homem, o pecado vai estar. Vai estar sempre o pecado, meus ouvintes. Ele só não gosta que muitas vezes, quando vem algo para acabar com um lugar, que vem sim
A gente sabe que de vez em quando a terra treme, a gente sabe de vez em quando o mar toma lugar, vulcão aparece debaixo da terra. É modo de desordem. Ele fala que ele não gosta da desordem que o homem traz. Quando fala homem, é homem e mulher, porque na Bíblia, para Deus, homem, significado de Deus, falar homem é homens e mulher, tá, meus ouvintes? Não é só homem. Então, Deus fala que é só a desordem. Tem outra palavrinha que fala desordem e confusão. Confusão. É isso que Deus não gosta, é da desordem que tem, que o mundo tá, olha o homem e a mulher, a desordem e a confusão que o povo faz. Isso Deus não gosta não, mas ele fala que ele fez o planeta Terra para ser habitado pelo homem. E que Deus está falando que ele fez o planeta Terra ser habitado pelo homem, quem é o homem para ir demitir Deus? E lá e dizer, não, Deus não fez, ele vai acabar o mundo sim, não vai ficar mais ninguém no planeta Terra não. Acha que nós temos capacidade de ir e demitir Deus? Meus ouvintes e meus irmãos, mas é o que está acontecendo, os homens dentro das congregações dizendo que vem um fogo que vai queimar todo o planeta Terra, vai queimar os sobreviventes, tudo, vai queimar os animais, tudo, para vir o mundo santo. Enquanto Deus não fala de mundo santo vindo aqui para o planeta Terra, não. A cidade dele lá no céu de Jerusalém, a nova Jerusalém que está lá no céu, Deus não fala de vir aqui para a Terra, não. Deus fala que ele fez esse mundo para ser habitado, sim, sendo que Deus já está aqui em espírito dentro de nós, mas nós vamos continuar com a veste de carne, e essa veste de carne que nos leva ao pecado. O homem tem a veste de carne, e a veste de carne leva ao pecado, sim. É por isso que fala que quando morre a carne fica aqui. Mas já está tendo, Deus já está aqui em espírito, vivendo o reino eterno. Porque ele fez para ser habitado pelo homem e pela mulher. Mas nós, sendo habitados no planeta Terra, estamos aqui, nós estamos com a veste de pecado, que é a carne. Né? Então ninguém pode abrir a boca e dizer que Deus é mentiroso, não, porque Deus falou que jamais fez o mundo para ser habitado por homem. Quem é o homem para dizer que Deus vem destruir todo o planeta Terra? Teve uma destruição e nós vamos trazer para vocês essa destruição que foi em Israel no ano 70, tá, meus ouvintes? Mas não é toda a terra, não. Vamos ver mais versículo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Você está vendo, meus ouvintes? Você está vendo? Uma geração vai, outra geração vem e a terra vai continuar vai continuar para sempre. A terra não vai ter destruição, não. A terra vai continuar para sempre. Vai uma geração e vem outra. É por isso que tem aquela passagem de Cristo que ele fala que a tribulação foi naquela geração. Né? Que olha aqui, ó, nessa passagem da Bíblia que nós estamos trazendo aqui, que é Eclesiastes, né, Eliezer? Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, que fala: geração vem, geração vai, e a terra continua no mesmo lugar, né? Geração. Será que esse povo acredita nesse versículo, que geração vai, geração vem? Meus ouvintes, eu falo, meus ouvintes, porque eu vejo tanta tema do povo dizendo que que Deus é mentiroso, sabe? Eu sei, meus ouvintes, eu não estou falando com meus ouvintes, não estou falando com meus irmãos, não, porque eu sei que o Papai do Céu já tem abrido os olhos espiritual de vocês, Deus já está no controle da vida de vocês, Deus já está colocando na mente, no coração de vocês o dom de sabedoria, abrindo os olhos, revelando a palavra de Deus de dentro da Bíblia para vocês. Mas às vezes eu bato nessa tecla, porque tem tanta gente que diz que Deus é mentiroso ainda, meus ouvintes. Meus irmãos, tem tanta gente ainda dizendo, sabe, eu ando na rua, eu vejo o povo vir detestar, falar que a palavra que nós estamos trazendo é mentira, que vai vir a tribulação, o povo chamando Deus de mentiroso. Se geração vai, geração vem, a terra continua no mesmo lugar. Como que Deus é mentiroso, meus ouvintes e meus irmãos? É o povo, muitos. Enquanto muitos creem, outros não creem não, outros não creem não.
né? Outros não creem, não. Vai vir geração daqui a pouco vai acabar a nossa geração, sim. Que nós só vemos 120 anos. Daqui a pouco não tem mais essa geração desse povo aqui não, de nós aqui não. E vem a geração de gente mais novo, mais novo. Geração vai, geração vem, a terra continua no mesmo lugar. Vamos ver outra palavra, outro versículo. Hebreus capítulo 8, versículo 9 e 10. Esta nova aliança não será como a antiga, que eu dei aos seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para tirá-los. Vocês estão vendo, meus ouvintes, o que é que eu estou falando para vocês? Que essa aliança não é igual à aliança antiga. A aliança antiga, não. Que ele deu por aquele povo que ele mandou Moisés tirar do Egito, que Deus fez uma aliança com aquele povo, né? Mas essa aliança que ele fez agora não é igual àquela, não, né? Deus deixou uma aliança para nós, que hoje nós somos os filhos dele e reina com ele. Aquela aliança antiga foi do pecado, foi da lei, né? Aquela aliança antiga. A nova aliança acabou a lei, né? Deus nos perdoou. Hoje nós não tem mais pecado, não. O pecado é a carne. Quando nós morrer, a carne vai ficar aqui. O pecado da carne vai ficar com ela, vai ficar na carne o pecado da carne, que espírito não peca, espírito não tem pecado, meu irmão, né? Nosso espírito só pode estar com Deus e a carne vai estar aqui embaixo. Deus nos cobra se nós fazemos algo errado, né? Deus nos cobra, às vezes passa algo em nossa vida difícil, né? Muita mãe chora, né? Por ver filho fazendo algo que não agrada os corações das mães. Né? Tanta coisa que acontece em nossas vidas de ruim, que muitas vezes a gente fica triste, a gente chora, a gente murmura, a gente reclama, mas é Deus nos cobrando, é Ele nos consertando, tá, meus ouvintes? Vamos ver mais palavras. Eu vou aqui do começo. Esta nova aliança não será como a antiga, que eu dei aos seus antepassados. Antepassados, né? Aqueles antepassados. Em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não cumpriram a sua parte naquela aliança. E por isso eu tive de me afastar deles, diz o Senhor. Que Deus está falando, né? Que aquele povo dos antepassados, que foi o povo de Moisés, que Deus levantou Moisés para tirar do Egito, né? E colocou na terra prometida. Mas eles fizeram tanta coisa desagradável aos olhos de Deus, que não agradou os olhos de Deus. E Deus se afastou dele. Olha Deus falando aqui, meus amigos. Será que a palavra de Deus está falando conosco hoje? É verdadeira, meus ouvintes e meus irmãos. Olha aí, ele se afastou daquele povo, do povo de quem? De Moisés, quando entrou em Israel, as coisas que eles fizeram. Vamos ver mais palavras. Versículo 10 do capítulo 8 de Hebreus. Porém, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porém, as minhas leis em seus corações. Eu serei... Opa, calma aí. Declarou o Senhor. Eu colocarei... Deixa eu pegar aqui do começo o versículo 10. Vai, irmão. Vai. Porém, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declarou o Senhor. E eu porei as minhas leis em seus coração, em suas mentes. Na mente. E as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você está vendo, meus ouvintes, meus irmãos?
Deus, ele fez uma nova aliança com aquele povo de Israel, que a velha aliança não agradou ele se afastou daquele povo. Então hoje Deus fez, então na Bíblia está falando que Deus fez uma nova aliança. Como foi que Deus fez essa nova aliança? Quando ele veio, né, como homem, ele fez uma nova aliança com aquele povo. E aí aquele povo se transformou filho de Deus, e Deus é o nosso Pai, né? Nós somos o povo de Deus e o Deus é o nosso Deus. Lê novamente essa passagemzinha, só que fala Deus é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Vou pegar aqui no começo, o versículo 10. Porém, esta nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declarou o Senhor, eu porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Deus colocou a lei dele em nossas mentes. A lei de Deus, ele colocou em nossa mente. E aí colocou... E escreveu em nossos corações, né? Ele colocou a lei em nossa mente e escreveu em seus corações. Em nossos corações. Ele botou a lei em nossa mente e escreveu em nossos corações. Então, o que eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, hoje nós estamos vivendo a lei de Deus. Hoje nós não estamos mais na lei de Moisés. Porque você viu que a lei de Moisés, aquele povo não agradou a Deus. Então ele se afastou daquele povo, que aquele povo não agradou ele. Ele fez o quê? Ele fez a nova aliança. Dessa nova aliança, ele já colocou a lei em nossa mente e em nosso coração. Então hoje nós temos a lei de Deus. Como é a lei de Deus? Amar primeiramente ele, viver para ele, agradar ele e amar o próximo. Então a lei de Deus hoje é primeiramente fazer a vontade dele, viver para ele, agradar ele, obedecer a ele e segundo, amar o próximo. Quando nós estamos amando o próximo, se nós amamos o nosso próximo, nós não vai, né, desejar mal o nosso próximo. Se nós amamos nosso próximo, nós não vai ter inveja do nosso próximo. Se nós amamos nosso próximo, nós não vai fazer o que? Uma fofoca com o nosso próximo. Se nós amamos o nosso próximo, nós vamos ajudar o nosso próximo. Jamais nós vamos fazer mal ao nosso próximo. E se ama a Deus, nós vamos agradar, fazer tudo para agradar a Deus. Como é fazendo tudo para agradar a Deus? Abandonando as coisas que não agradam a Deus. Mentira não agrada a Deus, né, meus ouvintes, meus irmãos? A gente sabe que não agrada. Viver também, fazendo na prostituição. Quando eu falo na prostituição, meus ouvintes, meus irmãos, não é falando que ninguém é prostituta. Sabe? Quando a gente está dentro de algo, tomando cerveja, dançando, a Bíblia já relata que isso já é uma prostituição. Né? Quando a gente está na roda dos escarnecedores, que é dentro dos bar, dentro dos forró, dançando, tomando cerveja, fazendo essas coisas, a Bíblia traz que isso já é uma prostituição. Não é o significado de prostituição na Bíblia, não é dizer que é a mulher prostituta que está lá na zona, não é esse não, tá, meus ouvintes? A palavra prostituição, se a gente já está na roda dos escarnecedores, que é dentro dos bares, dentro dos funk, dos bares, dos forró, sentado numa mesa de cerveja, de bar, tomando cerveja. A Bíblia já relata e nós já estamos se prostituindo, já é uma prostituição, tá bom? Então é essas coisas que não agradam os olhos de Deus, né? A gente sabe, mentira, né? Roubar, desejar mal o próximo, né? Falar o nome do Senhor e vão muitas coisas. A gente sabe que isso é das tábuas dos mandamentos de Deus, mas hoje está dentro do nosso coração. Hoje quem nos guia para fazer as coisas que agradam a Deus é o próprio Espírito Santo. Jamais ele vai deixar nós fazer essas coisas, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vou ver mais palavras.
Eclesiastes. Nós estamos trazendo uma mensagem que eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos. É diferenciada, tá? Diferenciada. A gente já trouxe que jamais Deus vai acabar o mundo mais, né? Que vocês viram a passagem que nós trouxe, né? Que foi lá em Eclesiastes. Nós foi também no primeiro livro, que é Gênesis, né? A gente falou que jamais Deus vai acabar o mundo mais, e nós estamos passando por a nova aliança de Cristo, que foi ele que fez nova aliança, né? Nós estamos fazendo hoje, nós não estamos trazendo sermão, nós estamos lendo a Bíblia, passando para vocês do jeito que Deus quer passar, tá, meus ouvintes? Quem comanda do jeito que quer a palavra seja é o Espírito Santo, não é eu, Dona Maria, não é ninguém. O Espírito Santo é que guia e a palavra sai do jeito que ele quer, tá bom, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais palavras. Colossenses, capítulo 1, versículo 25 até o 27. Deus me enviou para ajudar a sua igreja e para revelar seu plano secreto a vocês, porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou. Nós já estamos trazendo essa passagem aqui, que já é Paulo, tá? É Paulo que traz essa palavra. No caso, é Romanos. Não, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 25 até 27. Nós estamos em Colossenses, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Mas o significado dessa passagem é Paulo mesmo, é ele que traz a palavra em Colossenses. Nós estamos explicando para vocês como Deus passou uma palavra para Paulo, para Paulo trazer para nós, tá bom? Eu vou explicar para meus ouvintes quando a gente lê a palavra, para a gente aprender junto. Começa aqui. Deus me enviou para ajudar a sua igreja e para revelar o seu plano secreto a você. Deus me enviou para me ajudar na igreja e revelar o seu plano secreto. Tá? Paulo está falando aqui, preste muito atenção, que quando Paulo fala igreja, ele está falando gente. Ele não está falando um lugar de tijolo, de cimento, não. A igreja que Paulo traz aqui, que Deus enviou para ajudar quem? Vocês acham que Paulo vai entrar dentro de uma igreja pura e vai ajudar tijolo, cimento, brocos e areia? Não. Deus enviou Paulo para ajudar a igreja. A igreja somos nós. Deus enviou Paulo para ajudar o povo deles. O povo do Senhor Jesus que estava dentro de Israel. E trazer um plano secreto. Um plano que Deus tinha, que estava secreto. Sabe, meus ouvintes, você sabe o plano que Deus tinha aqui, passou para Paulo revelar para nós que esse plano estava secreto, é a palavra da Bíblia, que não estava guardada, não foi revelada do jeito que Deus queria que a palavra da Bíblia fosse revelada, para falar, para trazer que a tribulação já aconteceu. Olha aí a revelação que Deus deu para Paulo, que estava secreto, que ninguém sabia, que não foi dado para nenhum profeta dele, né? Que a tribulação já estava para trás, que o falso Cristo já se levantou, já teve o falso Cristo, que Cristo já veio, já levou todos aqueles que dormiam nele, que confiava nele, que acreditava nele, aquele já está tudo no céu,
com Cristo, né? E que ele já perdoou nossos pecados, que não precisa mais a gente estar se sacrificando dentro das congregações para nosso pecado ser perdoado, não, porque Cristo já perdoou. O sangue dele nos libertou e lavou todo o nosso pecado. Então, essa foi o plano secreto de Deus que foi revelado para Paulo, né? E a palavra de Deus que não foi revelada, porque a palavra de Deus é mistério. Ele só revela para quem ele quer. E vocês veem que de algum tempo para cá tá vindo milhões, muito homem, muita mulher, dentro do YouTube trazendo essa palavra que é de Paulo, que é uma palavra que foi revelada para Paulo, que era secreto, que estava guardado, né? Que estava guardado. Então Deus está abrindo os olhos, está deixando o povo entender a mensagem da Bíblia agora, né? Agora, esses tempos agora é que Deus está deixando. Então, a palavra secreta que Deus revelou para Paulo, meus ouvintes, é essa. Se a gente olhar o povo que está vindo no YouTube, tanto homem como mulher, ele está trazendo a palavra que Deus revelou para Paulo, que estava oculta, e Paulo trouxe, passou para nós, e hoje o povo pegou a palavra, que é o reino eterno, e está trazendo para nós. Vocês querem saber qual é a palavra que estava oculta, que Deus passou para Paulo, o mistério de Deus? Vê as pregações. Vê as pregações do povo do YouTube, que é eles que estão revelando, hein? Não é o de igreja não, tá bom? O povo da igreja, se a gente ir lá pregar essa palavra que Deus passou para Paulo, a gente só prega uma vez. Vai para o banco, nunca não levanta mais para levar a palavra, porque o povo, os homens, os pastores não aceitam, tá bom? Vamos ver mais palavras. Versículo 26 do capítulo 1 de Colossenses. Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse ministério. Através de séculos, Quando fala através de séculos, essa palavra tinha muitos milhões de anos que estava oculto, guardado no coraçãozinho do Senhor Deus, né? E por séculos e por gerações, passou muitas gerações e ele não revelou essa palavra que estava oculto, que foi um segredo de Deus, né? Que foi revelado para Paulo. E agora é que está sendo revelado para nós. É o que? Deus abrindo nossos olhos e mostrando que tudo isso já aconteceu. Hoje só tem o reino eterno, Cristo está aqui para a gente reinar com ele. Nós não temos mais pecado não, meus ouvintes. Quer dizer que vocês que estão dentro das congregações têm pecado? Meus ouvintes, lê Bíblia, para vocês saberem responder a esses homens. Pergunta ele que o sangue de Cristo foi em vão. Não tem capacidade de perdoar o seu pecado. Pergunta. Faça essa pergunta para eles. Fala para pastor, eu não sou mais pecadora não. Porque o sangue de Cristo me lavou e me libertou. Desculpa aí, tá? Vamos ver mais palavras. Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse ministério, porém agora finalmente foi do seu agrado a revelá-lo àqueles que o amam. Por gerações, né? Né? Lê mais devagar, por favor. Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse ministério, porém agora finalmente foi do seu agrado revelá-los àqueles que o amam e vivem para ele. Através de séculos e de geração passada, foi que ele guardou esse ministério, que é a palavra, por anos, para revelar aqueles que ele ama. Vocês estão vendo, meus ouvintes, meus irmãos, o que eu estou dizendo para vocês? Uma palavra que ele passou para Paulo, que estava muito oculto, quando ele levou Paulo no terceiro céu, porque ele levou Paulo no terceiro céu, sim. E quando ele levou Paulo no terceiro céu, quando Paulo voltou, começou o quê? Escrever as cartas e enviar as cartas de Paulo.
e enviar as cartas de Paulo para aquele povo lá de Israel, né? Aquela cidade de Israel. Então Deus, ele passou uma palavra, passou como é que fala aí, geração? Não, né? Uma mensagem que estava oculto. Uma mensagem de Deus que estava oculto. Deus passou para Paulo trazer para a gente hoje. Então, essa palavra que estava oculto era a Bíblia, que muito lia até hoje, lê e não entende a Bíblia. Então, Deus vem abrindo os olhos de homem e de mulher, para que a gente venha ler a Bíblia e entender a mensagem de Deus que estava oculto, que foi a tribulação, estava oculto. Deus não tinha revelado para ninguém que a tribulação já aconteceu, né? O falso Cristo se levantou, já teve o falso Cristo lá em Israel no ano 66, começou em 63, terminou no ano 70, 7 anos, né? Tava oculto. Deus passou que a tribulação já aconteceu lá em Israel. Deus passou que o falso Cristo já se levantou lá dentro de Israel, acabou o reinado de falso Cristo, não vai ter mais. E Deus passou também para nós também, que ele já veio, os filhos dele, que morreu em Cristo Jesus, ele ressuscitou, levou todo mundo. Hoje não tem mais ninguém aqui de Cristo, que quando nós morremos, que somos o povo de Cristo, o Espírito que Deus deu já sobe, já vai estar com ele, só fica aqui a carne, que o pecado é da carne, não é do Espírito. Então, essa foi a mensagem que estava oculto, que estava guardada, e Deus revelou para Paulo, e Paulo revelou para o povo, e hoje Deus está abrindo nossos olhos para a gente saber o que é a palavra de Deus que estava oculta, que foi revelada para Paulo. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais versículo. Finalizar aqui o versículo 27 de Colossenses capítulo 1. E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o ministério Cristo no coração de vocês. A riqueza, é a esperança a da glória. As riquezas e a glória. A riqueza e a glória de Deus é também para nós gentios. Olha, irmão, essa palavra, irmão, é maravilhosa, irmão. Olha, meus ouvintes, olha, meus irmãos, que a riqueza, Deus nos dá a riqueza, e Ele nos deu também a riqueza e a glória dele, a riqueza de Cristo, a glória de Cristo está conosco. Ele deu também para nós gentios, não é só para os judeus que ele deu riqueza, e ele deu a glória. As riquezas e a glória do seu plano. E as riquezas e a glória dos seus prânio. O prânio de Deus nos alcançou aqui para nós, gentil. Para você, gentil. A glória e a riqueza de Deus e os prânios de Deus nos alcançou, meus ouvintes e meus irmãos. Hoje, meus irmãos, nós vivemos em Cristo. O reinado de Cristo está aqui. Nós não temos mais um pecado que nos tira de subir, não, de nosso espírito estar com Cristo, não, meus ouvintes. Qualquer pecado que nós fazer, Deus vai nos cobrar, porque Ele é Pai. O Pai cobra seu filho, educa o seu filho. O Pai põe seu filho de castigo. O Pai chega, bate nos seus filhos, né? Porque o Pai, quando nos ama, Ele nos corrige. Nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama e Ele nos corrige, né? Mas dizer, porque vocês estão passando um momento difícil, que Deus está castigando, está batendo, está botando de castigo, está chamando a atenção para nós se consertar, né? E dizer que vai perder a salvação, não vai. Dizer que vai se batizar, se não se batizar, vai perder tua salvação, vai para o inferno, não vai, meus ouvintes, nem inferno existe. Eu já fiz um vídeo falando de inferno, vou fazer outro vídeo falando que não existe inferno, vou fazer outro. Já tem um que eu fiz
um vídeo, já tem um que eu falei de que inferno não existe. Vou fazer outro vídeo também para vocês saberem que inferno não existe. Deus, quando ele em Apocalipse, ele fala que nós ia viver um momento que ele ia secar dos nossos olhos todas as lágrimas, que nós não ia chorar mais. Mas quem é que faz a gente chorar ainda? Os pastores, meus ouvintes, meus irmãos, sabe por que eu vou explicar a vocês que é os pastores que nos faz chorar? Porque se você está dentro de uma congregação e falar para vocês que vocês não se batizar, vocês não vão ter salvação, a gente não chora não, a gente não fica triste não, a gente perde o quê? Fala assim que vai perder nossa salvação se não se batizar. E isso é engano, isso é mentira, meus ouvintes. Deus já nos deu nossa salvação antes do início do mundo. Quando Deus morreu na cruz, a gente foi batizado pelo sangue dele. O sangue dele nos lavou de nossos pecados e perdoou nossos pecados. Quando Cristo morreu na cruz, que o sangue dele enxurrou na cruz, feito a gente sabe, o Deus já nos lavou com o sangue dele. Não precisa mais água. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se o sangue de Cristo não lavou nossos pecados, água vai lavar, meus ouvintes? Me responda aí, por favor, meus irmãos. Se o sangue derramado de Cristo na cruz, né, que ele fez isso para perdoar nossos pecados, lavar nossos pecados, para hoje a gente está livre de pecado, né? O sangue de Cristo não foi capaz de nos lavar, que nós está cheio de pecado, água vai lavar, meus ouvintes? Me fala, se água lavasse e nos perdoasse, lavasse nossos pecados, meus ouvintes, a gente via que não tinha várias igrejas bem puras, não. As igrejas que estão cheias é aquelas que prega prosperidade, que é contra os princípios de Deus. Aquela velha lotadinha, a que prega prosperidade, que Deus não está lá de jeito nenhum. E Deus também não para ouvir, porque é prosperidade e Deus não gosta. Agora, as outras também que está batizando, vê que não está vazia. Muitas igrejas se encontram vazias, porque batizar não perdoa pecado. Quem perdoa pecado, quem perdoou nossos pecados foi Cristo, foi o sangue dele que nos lavou, foi o sangue dele que perdoou nossos pecados e nos purificou de todo o pecado, nos limpou. Não é água que perdoa pecado. Vamos ver mais palavra. Mateus capítulo 1, versículo 17. Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. 14 gerações desde o tempo do rei Davi até o exílio. 14 gerações desde o exílio até A vinda de Cristo. Cristo. Eu quero falar para meus ouvintes, sabe por que eu trouxe essa palavra hoje, meus ouvintes, de Mateus, né? Mateus? É Mateus? Mateus capítulo 1, versículo 17. Mateus capítulo 1, versículo 17. Você sabe por que eu trouxe essa palavra hoje, meus ouvintes, meus irmãos? Para ver que o homem para e o homem confia, que o homem põe fé nessa palavra de Cristo de geração. Porque quando Cristo falou que a tribulação ia ser na geração dele, o povo está dizendo que a tribulação é nessa geração. Né? Nessa geração. Então, eu trouxe essa palavra de Mateus para me ver que os homens acreditam que existe geração. Será que o homem acredita? É os duvidosos, tá, meus ouvintes? Não estou falando com vocês, não, tá, meus irmãos, meus ouvintes? Estou falando com os duvidosos, que duvida que a geração, que não existe geração, que a geração, que a tribulação é por dia de hoje. É com eles que eu estou falando. É eles que eu estou perguntando. Vocês acreditam que quando Deus botou esse versículo na Bíblia de geração, vocês acreditam que existe geração? Vocês acreditam que de Abraão e teu rei Davi passou 14 gerações? Vocês acreditam? Vocês acreditam que do rei Davi tem a saída da orla, que foi a destruição de Nabucodonosor, que levou o povo preso, né? Que levou o povo cativeiro lá na Babilônia? Vocês acreditam
que foi 14 gerações que aconteceu do rei Davi e ter a destruição de Nabucodonosor, que levou o povo cativo no cativeiro? Vocês acreditam que passou também 14 gerações? Vocês acreditam que no cativeiro, né, do cativeiro de Nabucodonosor ter a vinda do Senhor Jesus Cristo? Vocês acreditam que passou mais 14 gerações? 14 gerações de Abraão e ter Moisés, 14 gerações de Abraão e ter o rei Davi, desculpa aí que eu errei, tá, meus ouvintes? 14 gerações de Abraão e ter o rei Davi, do rei Davi ter a saída da orla, que foi a destruição, que levou o povo cativeiro, que foi os 70 anos que Deus passou para Daniel, né? Do rei Davi e ter o cativeiro daquele povo mais 14 gerações, vocês acreditam? Vocês acreditam que do cativeiro daquele povo que Deus passou para Daniel e ter a vinda do Senhor Jesus Cristo teve mais 14 gerações? Vocês acreditam? Os duvidosos acreditam que existe sim gerações que vai, que vem, geração vai, geração vem e a terra continua no mesmo lugar? Vocês acreditam de geração? E como vocês não acreditaram e nem acreditam até hoje, quando Cristo falou que a geração era no tempo deles? Vocês acreditam em geração? E como vocês não acreditou em Deus, quando ele falou que a geração era no tempo dele, era no tempo que ele veio lá em Israel? Por que vocês não acreditam? E vocês acreditam em geração ou vocês não acreditam em gerações? Fala aí pra mim. Porque dá para notar que os duvidosos que estão dizendo que a tribulação vem agora, não acreditam em geração, não. Não acredita em geração. Enquanto Deus fala em geração, eles não acreditam. Né? Tá na hora de vocês parar e acreditar mais em Deus e parar de ser duvidosos. Tá na hora de vocês pararem e acreditar em Deus e parar de ser mentiroso. Porque se tiver alguma pessoa mentirosa, somos nós, não é o Senhor Deus, não. O que o Senhor Deus fala é tudo certo, tudo acontece. Tá bom? Vamos ver mais palavras. Romanos capítulo 10, versículo 16 até o 18. Entretanto, nem todos que ouvem o Evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Nem todo que ouve o evangélico, né? Nem todo que ouve o evangélico vai ter salvação. Nem todo. Mas muito que vê a palavra, que vê o evangelho, que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, meus ouvintes, meus irmãos. A fé, né? Nossa salvação é de ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós dá ouvido a palavra de Deus, nós vamos saber tudo que Deus quer com nós. Tudo que Deus passou para nós, tudo que Ele quer com nós, tudo que Ele quer que nós faça, tudo que Ele quer que nós seja, tudo que Ele quer que nós vive, quando ouve a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por batizar, a fé não vem por tomar santa ceia, a fé não vem por essas coisas não. A fé não vem por dar dízimo, a fé não vem por fazer campanha, a fé não vem para ir para o monte orar. A fé não vem por essas coisas, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Todos que ouvem a palavra de Deus têm fé, têm fé. Se você estiver ouvindo a palavra, vocês têm fé. E só de ouvir a palavra e ter fé, já é um escolhido de Deus. O nome já está no livro da vida. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? A última palavra de baixo é como? Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Assim é a fé de ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. A respeito de Cristo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura aqui na Bíblia que eu quero explicar para vocês. Então, eu vou explicar para vocês. Não existe mais
tribulação, não existe mais destruição. A destruição que tem em cima da Terra, do planeta Terra, é essa que a gente está vendo. É vários lugares que destrói, vários lugares que é destruído, às vezes a terra tremendo, às vezes o mar, maremoto, às vezes é tempestade de vento com granito, né, com vento forte, com chuva, que destrói vários lugares. Então, essa é a destruição. Agora, dizer que vem um fogo, vai queimar tudo, vai acabar com tudo no planeta Terra, para vir a cidade santa do céu. Ô, meus ouvintes, meus irmãos, que grandes mentiras, né? Quando fala que a cidade do céu vai descer, não vai, a cidade somos nós. Nós somos a cidade. Vocês sabem daquela passagem das 7 virgens? 5 era prudente e 5 era louca, vocês sabem? O que é que aquela palavra fala? Aquela mensagem fala o que para nós? Ah, veio o noivo. Não é isso que a palavra fala? Que as mulheres vai acender as lamparinas, falta o azeite. 5 tem as lamparinas, 5 tem as lamparinas cheias de azeite, que vai e entra no reino eterno da glória de Deus. 5 que está com a lamparina com azeite e 5 que está com a lamparina acesa, mais 5 que faltou azeite na lamparina e ela sai para comprar. Quando ela chega, o noivo já fechou a porta. Então, vem o noivo. Para quem? Então, essa é a palavra. Se vem o noivo já veio. Ele está aqui. Nós somos a noiva. E ele está dentro de cada um de nós, reinando. Só falta a gente reinar com ele, porque as igrejas não estão deixando nós reinar com Cristo. As congregações não estão deixando nós reinar com Cristo. Quando Deus for tirar os filhos dele, porque vai tirar todos os filhos de Cristo, não vai ficar dentro das congregações não, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Tá? Os filhos de Deus, as ovelhas desgarradas de Deus e o trigo, Deus vai tirar tudo, só vai ficar lá dentro das congregações, só o joio, Deus vai tirar um por um. Olha o que eu estou falando para vocês hoje. Preste muita atenção o que eu estou falando para vocês hoje e preste muita atenção que não está saindo muito de dentro das congregações. Vê lá que não está saindo muito de dentro das congregações. Vê o YouTube, vê o Kawane, vê mais. Para você ver o tanto que está vindo pregando o evangelho, que Deus está arrancando para pregar o evangélico dele, o evangelho do reino eterno, o verdadeiro. Tá, meus ouvintes? Vamos ver mais palavras. Versículo 18, do capítulo 10 de Romanos. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram. Como diz as Escrituras, a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Você está vendo, meus ouvintes? Deus pergunta, será que eles não ouviram a minha voz? Será que eles não ouviram o meu evangelho? Né? E a palavra aqui está falando que o evangélico de Cristo já soou por toda a parte da terra. Já foi no todos os confins do mundo. Então o evangélico, lê de novo essa passagem que fala que o evangélico... Preste muita atenção nessa palavra aqui, meus ouvintes, para vocês verem que o evangélico de Cristo já foi pregado nos 4 cantos do mundo. Não existe mais evangélico para pregar não, meus ouvintes. Preste muita atenção. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram, como diz as Escrituras. A sua voz ressoa por toda a terra. A tua voz ressoa por toda a terra. É a voz de Cristo. Não é a minha voz, não. É a voz de Cristo. Não é a voz dos homens que estão pregando dentro das congregações, não. É a voz de Cristo. Ressoa por toda parte do mundo. É a voz de Cristo. Ressoa por toda parte da terra, né? E aqui no final. E as suas palavras até os confins do mundo. E as suas palavras até os confins do mundo, né? Os confins do mundo, ressoa, a palavra dele ressoa por os 4 cantos da terra,
né? E por os confins do mundo, a palavra de Deus, o evangélico de Deus já foi pregado, meus ouvintes. Não tem mais evangélico nenhum para ser pregado, não, meus ouvintes. A gente vê uma igreja em cada esquina, né? Pode prestar atenção dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas, em todo canto, no Ceará, em todo canto e fora do Brasil também. Fora do Brasil tem o evangelho, tem igreja por todo canto, tem lugar, né? Tem rua que tem quase 4, 5, 6, 7 igrejas. O homem lá pregando. Como é que está faltando o evangélico de Deus? Já foi pregado, olha a palavra aí, nos confins do mundo. O evangelho já foi nos confins do mundo, os 4 cantos do mundo. O evangelho já foi pregado. Não existe mais evangélico para pregar, não. Existe o homem adulando o povo para ir para dentro das congregações por causa disso aqui, ó. Dízimo e oferta, ó. É isso que existe, eles adulando o povo para ir dentro das congregações. É isso que está hoje acontecendo no planeta Terra. As igrejas, os homens que se diz pastor, pregando e dizendo que está pregando o evangélico. Não, o evangélico já foi pregado. Todo mundo que aquele pastor vai levar a palavra já sabe do evangélico, sim. Mas ele está adulando o povo, para o povo ir para dentro das congregações, porque se não ir, não tem isso aqui não, ó. Se o povo não ir para dentro das congregações, vai ter dízimo, vai ter oferta, não vai. Então eles adulam para poder ir. Mas não é dizer que estão pregando o evangélico não, tá? Eles estão adulando para o povo ir lá, porque se o povo não ir, eles não vão ter o que eles querem, tá bom? Mas o evangelho de Deus já foi pregado, e vocês viram aí. Vocês querem? Nota o versículo e lê, tá bom? Lê o versículo. Vamos ver mais palavras. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Talvez ele deve ter o joio, batiza, e é joio, porque eles estão adulando o povo para ir para dentro das congregações. E eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. Deus, nós estamos já na palavra de Malaquias, Malaquias, 4, tá, meus 5. ouvintes? Meus ouvintes, nós fizemos um estudo, versículo de muitos lugares da Bíblia, tá? Agora nós estamos em Malaquias. Sabe que Deus enviará o profeta Elias antes do grande dia terrível do Senhor. Vocês sabem quem foi que Deus enviou o profeta Elias? O profeta Elias já veio antes do grande dia terrível do Senhor. O dia terrível do Senhor foi o que aconteceu em Israel no ano 70. Vocês não queiram saber o que foi o grande dia terrível do Senhor. Vocês não querem saber e é bom vocês saberem. Tá? É bom vocês saberem para não ficar enganado. Quando eu falo assim, vocês não queiram saber, que foi algo tremendo, foi tribulação lá dentro de Israel no ano 70. Né? Quando Deus fala que enviará o profeta Elias antes do grande dia terrível do Senhor, Elias veio em João. João Batista é só a carne. O Espírito que está dentro de João é o Espírito de Elias, tá? É o Espírito de Elias, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Então Deus enviou o profeta Elias antes do grande dia terrível do Senhor. Se não veio o grande dia terrível do Senhor, ainda não aconteceu. Igual esse homem fala que ainda vai acontecer, então João Batista também não veio, que ele estava com o Espírito de Elias. Também João Batista não veio. E vocês sabem que João Batista veio, vocês sabem que Jesus também veio, o Senhor Deus também veio, né? Depois passou essa palavra aqui, que ele enviará, né? O Elias, antes do grande dia terrível do Senhor. Cristo veio 2 vezes, ele veio como homem, em carne, fazer o que ele tinha que fazer aqui na terra, né, para cumprir todas as profecias dos profetas, principalmente o profeta Elias, que era João, e ele veio no cavalo branco, que está em Apocalipse 19, no cavalo branco, e ele veio também em Daniel 2, que foi a pedra
nada sem auxílio de mão. Sem precisa, sem ajuda de ser humano. Que Deus não precisa de pastor para ajudar ele, não. Ele mesmo faz tudo, ele mesmo busca os filhos dele, ele mesmo educa, ele mesmo ensina, ele mesmo prepara e ele mesmo leva o Espírito que ele deu. Deus não precisa de ninguém para ajudar ele, não. O homem está fazendo isso de abeú do que o homem é. Vamos mais palavra. Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. Preste muito atenção nessa palavra, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Que vai nos revelar muita coisa. Toda a lei e os profetas profetizaram até que apareceu João. E esse vocês estão dispostos a aceitar que eu quero dizer. Ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Tá vendo o que Deus está falando? O que Deus está passando para eles, para esse povo? Que eles, os profetas, todos os profetas, profetizaram que Elias vinha. Todos os profetas profetizaram que Elias vinha. Então Elias veio, que foi João Batista. João era só carne. O Espírito era de Elias. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Veio igual Cristo. Jesus era só a carne, mas o Espírito de Deus estava dentro dele. Foi tanto que ele morreu. Quando a carne acabou, Deus está no céu, Deus está aqui, Deus está em todo lugar. Deus está dentro de nós, estamos vivendo o reino eterno de Deus, tá? Então, quando João veio, que era Elias, cumpriu todas as profecias de todos os profetas. Hoje não existe mais profecia nenhuma para se cumprir, que tudo se cumpriu. Deus fez tudo que ele tinha de fazer, todas as profecias que ele tinha que cumprir, Deus cumpriu tudo, né? E Deus perdoou nossos pecados. Hoje nós temos excesso do reino eterno. Nós temos hoje nós temos, meus ouvintes, meus irmãos. Eu falo para meus ouvintes e falo para meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, se você estiver dentro da congregação, vocês vão ter a vida eterna, né? Vocês têm um Espírito dentro de você que Deus deixou, e se vocês não tiver cultuando em casa, orando em casa, né? Porque é bom orar em casa. Quando a gente se reúne dentro de nossa casa para ler Bíblia, para orar, a gente reúne com a família. E é muito bom. Às vezes tem a mulher que tem o marido que não é cristão. Às vezes tem o esposo que tem a mulher que não é cristã, né? Então, como reúne, todo mundo ouve a palavra de Deus. E Deus vai fazendo na vida daquelas pessoas grandes milagres. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Então, o profeta Elias, ele veio no corpo de João Batista. Depois que o profeta Elias veio, a tribulação aconteceu no ano 70. Preste muita atenção. Depois Cristo veio, morreu, voltou para o céu, a tribulação veio. Não é agora que veio, tá, meus ouvintes? Então, eu quero falar para vocês, não vai ver mais isso. Vocês viram que a gente trouxe em Gênesis, que Deus fez uma aliança para não vir mais nada para aqui, para a Terra, para destruir todo o planeta Terra. Vamos ver mais palavras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Porque Cristo reinará até que Como tenha... é? O versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Aí. Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Que Cristo reinará e ter colocado todos os inimigos debaixo dos teus pés. Vamos ver mais palavras. O último inimigo a ser destruído é a morte. Tá vendo, meus ouvintes? Deus destruiu a morte ou não destruiu? Quando ele ressuscitou, que ele acendeu o céu. Cristo destruiu a morte ou não destruiu? Meus ouvintes, meus irmãos, tô fazendo uma pergunta, né?
Que Cristo, quando ele morreu, ele destruiu a morte, que era o diabo da morte, né? Que esse dia eu levei uma palavra falando isso. Quando ele destruiu, e o último inimigo dele colocar debaixo dos teus pés foi a morte. Agora me fala aí, que o Deus não já está reinando aqui na terra. Fala aí para mim, meus ouvintes, meus irmãos. Me fala aí, que Deus não já está reinando aqui ou não está? Tá, meus ouvintes, o reinado de Cristo está aqui. Sabe, feito eu ia falando, sabe por que a gente chora? Porque estou dizendo que nós temos pecado. Estou dizendo que nosso familiar que não está na presença de Cristo, fazendo a vontade dele, quando morrer vai para o inferno. Quem é que não chora vendo, sabendo que minha família, o irmão meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, meu avô, né? Minha avó morreu sem Cristo e vai para o inferno. Agora eu quero falar para vocês, meus ouvintes, meus irmãos, tire isso da mente de vocês. Qualquer uma família de vocês que não está fazendo a vontade de Deus, quando morrer, não vai para o inferno, não. Fica aqui mesmo na terra. Vai morrer, vai ser sepultado e lá no sepulcro mesmo fica. Não vai sair nada deles para ir para o inferno, não. Não vai, meus ouvintes. Né? Porque quem tem espírito, o espírito sobe e vai estar com Deus. E quem não tem, que só é carne, vai ficar aqui, morre e fica aqui. Então tira isso da mente de vocês. Jamais, se vocês têm alguma família de vocês que não é cristão, que não faz a vontade de Cristo, que não obedece, que não faz a vontade de Cristo, que não vai para as congregações junto com vocês, né? Jamais, quando morrer, vai para o inferno, não vai não. É por isso que Deus secou nossas lágrimas. Porque só da gente saber que nossa família que não está em Cristo Jesus, não. Mas quando morrer, não vai para o inferno, não. Isso é um alívio. Meus ouvintes, eu sofri muito saber que meu pai já partiu. E me dava um desespero de eu pensar que meu pai estava no inferno, né? Era um desespero que eu tinha. Hoje não, hoje é um alívio que eu tenho no meu coração e eu não choro mais por isso. É por isso que Deus seca dos nossos olhos toda lágrima, né? Era um desespero quando eu sabia que meus avós morreram sem Cristo, sem obedecer Cristo, e estavam no inferno. Me dava um desespero. Hoje não, hoje eu sei que eles morreram sem Cristo, mas não está no inferno, né? Tá no pó da terra aqui, só pó, porque acabou tudo, acabou osso, acabou carne, virou pó de terra novamente. Da terra nós veio, da terra aquele povo foi. Nós temos o Espírito, vai para o céu. E por isso que Deus seca dos nossos olhos todas as lágrimas. E nós não temos mais choro. É por isso, meus ouvintes, né? Também esses homens que falam, se você não dá dízimo, vai para o inferno. Se você não se batizar, vai para o inferno. Se você não fazer campanha, vai para o inferno. Se você não tomar Santa Ceia, vai para o inferno. Quem é que não chora? Quem é que não fica triste? Mas se vocês saberem, se vocês não fazerem isso, vocês vão ser salvos. Quem tem o Espírito vai subir, né? Vocês vão ficar tristes? Não vão. Vocês vão chorar? Não vão. Por isso que Deus seca dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Porque nós sabemos assim, se tanto faz eu estar na congregação como eu estar em minha casa, mas lendo Bíblia, fazendo a vontade do Pai, obedecendo o Pai, eu vou estar com Cristo, sim. Não vai chorar mais, não vai ficar triste. É por isso que fala que Deus secou. E secou mesmo nossas lágrimas. Porque quando nós pensamos assim, não chora mais. Quando morre uma família e nós sabemos que não vai para o inferno, não vai chorar mais. Tá bom, meus ouvintes? Meus ouvintes, eu paro aqui. Fique com Deus. Deus abençoa cada um de vocês. Se eu errei, me perdoa aí, tá, meus ouvintes? Me perdoe. Às vezes é difícil a gente estar aqui levando a palavra, mas eu levo pelo amor de vocês, tá? Pra gente aprender junto, tá bom, meus ouvintes, meus irmãos? Fique com Deus e Deus abençoa cada um de vocês.